Ao longo de One Piece, vários vilões foram surgindo com a história. Muitos o Luffy enfrentou e derrotou, mas muitos ainda estão ativa, se fortalecendo cada vez mais para se tornar um desafio maior no futuro. Então neste vídeo eu vou te mostrar todos os principais vilões de One Piece, indo do mais fraco até o mais poderoso. Então se você quer saber, fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel e já vimos muitos vilões na história. E hoje vou te mostrar os principais, do mais fraco ao mais forte. E já aproveitando, eu vou te apresentar ao mais forte de todos, que é o seu like nesse vídeo. O seu like não é um vilão, mas é o mais poderoso. Então deixe o seu like e vamos agora para todos os principais vilões de One Piece. Então, começando em 23º lugar, temos Spandan. Começamos então com Spandan. Ele foi o principal mandante do arco de Enies Lobby como chefe da CP9, capturando Robin e Frank para conseguir as plantas da arma ancestral Pluton. E ele só não teve mais importância porque era muito fraco, até mesmo mais fraco que os fuzileiros navais figurantes que o Luffy derrota um monte de uma vez com apenas um soco. Isso de acordo com Fukurou, que consegue medir a força de uma pessoa, e disse que o seu poder é 9, enquanto os marinheiros figurantes têm 10, e é por isso que Spandan inicia em último lugar. E agora então temos outro marinheiro, Morgan Mão de Machado. Foi o primeiro capitão da marinha a aparecer na história, e além de governar toda a cidade de Shellstown, ele não é grande coisa. Sua força está principalmente na sua mão de machado, mas ele foi facilmente derrotado pelo Luffy ainda no começo de sua história. Em 21º lugar temos o Apol. O Apol foi o antigo rei do reino de Drum, a ilha onde o Chopper vivia, mas ele sempre foi totalmente covarde, egoísta e opressor, e não se preocupa com ninguém além de si mesmo. Então, quando o Barba Negra chegou na ilha, ele abandonou seu reino e fugiu, e depois tentou voltar, mas foi parado pelo Chapéu de Palha. O poder do Apol é a sua fruta Baku Baku no Mi, que lhe permite comer qualquer coisa e depois ainda transformar parte do seu corpo naquilo que ele comeu. É uma fruta bem interessante e útil nas mãos certas, mas não com o Apol. Em 20º lugar temos Alvida. Alvida foi a primeira inimiga que o Luffy enfrentou após começar sua jornada. Ela era a capitã dos piratas Alvidas e também a pirata que escravizou Kobe por boa parte de sua vida. Nesse tempo, ela não era tão forte, tanto que foi derrotada por apenas um golpe do Luffy, mas ela acabou comendo a fruta Sube Sube no Mi, que deixa o seu corpo totalmente escorregadio, fazendo até mesmo alguns ataques de espadas escorregarem pelo seu corpo. Isso, claro, a deixou um pouco mais forte, mas mesmo assim, ela ainda não é tão forte assim. 19º lugar, Bug. Bug é um típico pirata, egoísta, violento e ama muito um tesouro. Seu poder é a sua fruta Bara Bara no Mi, que lhe dá o poder de dividir seu corpo em várias partes e controlá-las separadamente como quiser. Bug não é tão poderoso, ele é covarde e sempre foge da luta, mas ele tem algo que o torna especial. Seja sorte ou uma enorme coincidência, ele sempre recebe os créditos por tudo que participa. Ele se tornou um Shichibukai por causa disso, e até mesmo um Yonkou. Ele se tornou um dos 4 maiores piratas do mundo sem nenhum mérito, apenas por ter recebido crédito de outras pessoas, mas ele continua sendo um dos vilões mais fracos da história. E em 18º lugar temos Bellamy. Conhecemos Bellamy pela primeira vez em Mock Town, e já nesta época ele tinha uma recompensa de 55 milhões, sendo um dos novatos gênios da geração. O real poder do Bellamy está na sua fruta da mola, a Bane Bane no Mi, que lhe permite transformar membros de seu corpo em molas, e a força criada pela compressão e liberação das molas aumenta muito seu poder ofensivo e também a sua mobilidade.
Porém, Bellamy não era um pirata particularmente poderoso. Ele geralmente só gostava de atacar oponentes com recompensas e força inferiores às suas, a fim de intimidar os outros. E no fim foi derrotado pelo Luffy 2 vezes com apenas um único soco. 17º lugar, Kuro. Kuro foi o principal vilão do arco da Vila Syrup. Ele planejava invadir a ilha com seus piratas do Gato Preto, matar a Kaia e ficar com toda sua fortuna. Ele estava cansado da vida de pirata e apenas queria viver sua vida sem estar sendo caçado pela marinha a todo instante. Ele até mesmo fingiu sua morte, mas no final foi derrotado por Luffy. Kuro é um estrategista e também muito ágil e rápido, usando garras em suas mãos para atacar seus oponentes. Inclusive, foi ele quem destruiu a mandíbula do Morgan Mão de Machado. Agora, em 16º lugar, temos o Don Krieg. Don Krieg é um infame pirata do East Blue, tanto por causa de seus métodos dissimulados, como também por ter uma frota de 50 navios à sua disposição. Don Krieg praticamente reinava pelo East Blue, sendo um dos mais temidos deste mar. Porém, quando ele entrou na Grand Line, sua frota foi dizimada por Mihawk e depois ele ainda foi derrotado pelo Luffy. A sua principal força está no seu inúmero arsenal de armas. Ele mantém a maioria dessas armas escondidas ou imperceptíveis até o momento exato em que ele as usa, contando não apenas com seu poder de fogo bruto, mas também com o elemento surpresa. Seus armamentos vão desde armaduras, lâminas, canhões, bombas de gás, espinhos e muitos outros. 15º lugar, Arlong. Tendo feito parte da antiga tripulação oficial dos Homens-Peixes, Arlong é um pirata experiente que já está no mar há muitos anos, e que decidiu fazer sua base no East Blue com o objetivo de conquistar esse mar. Arlong tinha a maior recompensa do East Blue no valor de 20 milhões antes de ser derrotado pelo Luffy. Porém, esta recompensa era para ser muito maior, e só não foi porque ele subornava alguns marinheiros corruptos para abafarem os seus crimes. Arlong, como um homem-peixe, é naturalmente mais forte que um humano, e mesmo entre os homens-peixes, ele é considerado muito poderoso. Sua principal força está na sua mordida, que lhe permite quebrar um disparo de canhão, e também no seu nariz, que pode perfurar praticamente qualquer coisa. Em 14º lugar, temos Gekko Moria. Gekko Moria era um Chichibukai e foi o principal vilão da saga de Thriller Bark. Seu poder está totalmente na sua fruta Kage-Kage no Mi, que faz com que ele possa roubar a sombra de outras pessoas, podendo colocar elas em cadáveres, dando novamente vida para esses corpos. Além disso, ele também pode controlar sua própria sombra como quiser. Gekko Moria provavelmente é o Chichibukai original mais fraco de todos, tanto que depois de Marineford, o governo mandou matá-lo, mas por sorte ele escapou, apenas para ser pego pelo Barba Negra depois. Em 13º lugar, Rod Jones. Rod Jones é um homem-peixe que odeia os humanos, e por isso ele fundou os Novos Piratas Homens-Peixes, com o objetivo de tomar o poder do reino da Ilha dos Homens-Peixes e ser hostil com os humanos. Ele sabia que não tinha força suficiente para fazer isso sozinho, então por isso ele começou a tomar anabolizantes que o deixou incrivelmente mais forte. Ele foi capaz de resistir a muitos golpes poderosos do Luffy depois do time skip e até mesmo fez o Luffy perder tanto sangue a ponto de precisar de uma transfusão para sobreviver. No fim, os mesmos anabolizantes que o deixaram forte também foi a sua ruína. Em 12º lugar, Caesar Clown. O cientista Caesar Clown foi apresentado em Punk Hazard como componente principal na criação das Akuma no Mi artificiais Smiles. Ele é um cientista gênio, não tão gênio como Vegapunk, mas um gênio. Ele até mesmo desenvolveu uma solução para melhorar os poderes de sua Akuma no Mi Gasu Gasu no Mi.
Basicamente, com esta fruta, ele pode criar qualquer gás que ele quiser, além de controlar todos os tipos de gases ao seu redor, até mesmo o oxigênio. Ele pode tirar o oxigênio de uma determinada área, fazendo todos ali se sufocarem. Bom, como eu falei no meu vídeo de Akuma no Mi fortes, que foram arruinadas por seu usuário, esta fruta é incrível, mas o Caesar Claw não mostrou nem metade do seu potencial na história. Em 11º lugar, Rob Lute. Rob Lute foi um dos personagens que mais mudou de status ao longo da história. O conhecemos como construtor naval, depois descobrimos que ele era um espião, depois um membro da CP9 e por fim, atualmente ele é um membro da CP0. Foi ele quem liderou o grupo de ação para capturar Frank e Robin em Water 7 e foi um dos principais oponentes do Luffy. Seu poder é a fruta zoando leopardo, onde ele pode se transformar totalmente ou parcialmente no leopardo, ganhando assim mais força, velocidade e agilidade. Além disso, Rob Lute também despertou sua fruta, assumindo uma forma bem mais selvagem e esguia, que faz ele ficar muito mais rápido e poderoso que antes, e é por causa disso que ele está nessa posição. 10º lugar, Crocodile. Crocodile foi o causador de todos os incidentes do arco de Alabasta. Ele criou uma guerra civil no reino, tentou matar o rei e até mesmo deixou Alabasta na seca por muito tempo, até que finalmente ele foi derrotado pelo Luffy. O poder do Crocodile é a sua Akuma no Mi Suna Suna no Mi, a Logia da Areia, que faz com que ele possa criar, controlar e se transformar em areia, além também de tirar a umidade de tudo que ele toca, secando completamente. Crocodile é um vilão muito poderoso, o que me deixa surpreso ao relembrar como Luffy o derrotou naquela época, sem haki e com certeza sem experiência nenhuma. Em 9º lugar temos Doflamingo. Doflamingo é outro Shichibukai que foi um oponente para o Luffy em sua jornada. Ele foi o vilão do arco de Dressrosa e deu muito trabalho para o Chapéu de Palha. Doflamingo era o rei do submundo. Ele era o principal distribuidor de armas e frutas artificiais para todos, tendo laços com pessoas muito importantes como Kaido. Ele também é usuário da fruta dos fios, permitindo com que ele crie fios de seu corpo. Falando assim parece simples, mas ele pode criar um clone seu de fios, controlar pessoas como marionetes, voar segurando nas nuvens e até mesmo criar uma gaiola de fios praticamente indestrutível em volta de uma cidade inteira. Esse é um poder extremamente útil e poderoso, que só se torna melhor nas mãos do Doflamingo. Em 8º lugar, Magellan. Magellan era o carcereiro-chefe da prisão de Impel Down, e ele é tão poderoso que foi um terror para o Luffy. Ele derrotou o Luffy completamente, quase o matando. Ele também derrotou toda a tripulação do Barba Negra, incluindo o próprio Barba Negra, e teria derrotado todos os prisioneiros que fugiram se ele tivesse a chance. O poder do Magellan é a sua fruta mortal do veneno, que faz com que ele produza todo tipo de veneno de seu corpo, seja veneno gasoso, líquido ou uma mistura de tudo. Esse é um ótimo exemplo de uma fruta com muito potencial e que realmente foi usada de uma forma certa, bem diferente da do Caesar Claw. Em 7º lugar, Enel. Enel foi um personagem que teve muito azar. Ele lutou justamente contra aquele que é o seu inimigo natural. Enel foi o principal vilão de Skypiea e ele possui a Fruta do Trovão, uma das poucas frutas ditas invencíveis na história. Com esta fruta ele controla a eletricidade e até pode se transformar nela, se movendo tão rápido quanto um relâmpago. Enel tem um potencial gigante. Ele só não teve muita sorte de lutar contra o Luffy, que tem todo o seu corpo feito de borracha e é imune à eletricidade. Em 6º lugar, Charlotte Katakuri. Katakuri é um dos personagens mais fortes que vimos na história até agora. Ele é o filho mais poderoso da Big Mom, porque ele combina todas as suas habilidades uma com as outras, tornando tudo muito mais forte. Ele é usuário da fruta Mochi Mochi no Mi, uma Akuma no Mi que permite ele criar mochi pelo seu corpo. Esta não é uma fruta Logia, mas ela tem uma habilidade muito semelhante. Ela permite com que o Katakuri transforme seu corpo em mochi ao invés de simplesmente criar, fazendo dela uma paramécia especial.
Katakuri ainda é especialista em haki do armamento e da observação. Seu haki da observação é tão bom que ele desbloqueou sua forma avançada e pode até mesmo ver alguns segundos no futuro. Em quinto lugar temos Akainu. Bom, esse é controverso, porque ainda não vimos a força total do Akainu na história. A não ser a luta que ele teve contra o Barba Branca, que estava doente, muito mais fraco que o normal, e ainda tinha tido uma espada atravessada pelo seu corpo. E o Akainu ainda foi meio que derrotado. Akainu é o atual almirante de frota, o posto mais alto que um marinheiro pode chegar na marinha. Além disso, ele tem a fruta dita pelo próprio Oda como a fruta mais ofensiva da história. Esta é a Mago Mago no Mi, a fruta do magma. Seus socos são tão quentes que literalmente abrem um buraco no corpo de seu oponente. E eu acredito muito que o Akainu ficou mais forte nesses 2 anos do time skip. E aquilo que ele mostrou não é a sua força final. Porém, até ele mostrar isso, esta é a sua posição. Em quarto lugar, temos Barba Negra. Barba Negra é um dos vilões que está presente desde o começo da história. Foi ele quem deu o primeiro passo para o incidente de Marineford, e ele será um dos oponentes finais do Luffy. Barba Negra ainda guarda muitos mistérios, mas uma coisa que sabemos com certeza é que ele é muito forte. Mesmo antes de ter qualquer fruta, ele já tinha deixado 3 cicatrizes no olho do Shanks. Barba Negra possui 2 Akuma no Mi, a fruta da escuridão, que permite lhe criar um espaço escuro e até mesmo anular outras Akuma no Mi, e a fruta do tremor, que permite ele criar enormes tremores e terremotos. E apesar de eu achar que o Barba Negra ainda é mais forte do que alguns na frente dele, por enquanto, sem grandes feitos, ele fica aqui. Em terceiro lugar, temos Big Mom. Big Mom foi por muito tempo uma dos 4 imperadores do mar, e ela merece muito isso porque a sua força é desumana. Big Mom já é forte naturalmente, ela pode usar todos os 3 tipos de haki e ainda tem uma fruta muito poderosa, a Soru Soru no Mi, que faz com que ela possa roubar a alma de todos que sintam medo dela, roubando assim a expectativa de vida dessas pessoas. Big Mom é um monstro quase literalmente. Quando ela perde o controle, ela sai destruindo tudo, e é aí que vemos o quão forte ela realmente é. Em segundo lugar temos Kaido. Kaido é outro personagem que ao lado da Big Mom também foi um membro dos 4 imperadores do mar por muito tempo. Além disso, ele recebeu o título de criatura mais forte do mundo. O Kaido é um ser gigante de uma raça desconhecida que ele diz ser Oni. Ele tem uma força absurda e um haki mais absurdo ainda. Com apenas um golpe ele nocauteou Luffy facilmente. Além disso, Kaido também é usuário da fruta Zua Mítica do Dragão Azul, que lhe permite se transformar em um enorme dragão azul chinês, capaz de cuspir rajadas destruidoras, criar tornados e ainda ganha uma resistência gigantesca com suas escamas. Além disso, sua técnica final faz ele criar um enorme dragão ainda maior de chamas em volta de seu corpo, queimando tudo que se aproxima dele. E em primeiro lugar, temos Imu. Agora esse é praticamente uma aposta, ainda não vimos os verdadeiros poderes de Imu, mas podemos dizer com certeza que ele será o vilão mais poderoso de One Piece. Imu senta no trono vazio, um lugar onde apenas o rei do mundo pode sentar. Ele governa todo o governo mundial e ainda possui um poder misterioso, onde ele se transforma em um monstro que até agora só vimos sua silhueta, mas ele foi capaz de ferir gravemente o Sabo, que teve que fugir para sobreviver. Então Imu, com certeza, será o vilão mais forte da história. E bom galera, esses foram todos os principais vilões de One Piece, do mais fraco até o mais forte. E eu espero muito que você tenha gostado do vídeo, e se você gostou, eu conto muito com seu like. Ele é uma ajuda gigantesca pro canal. Também se inscreva no canal e ative o sininho, porque assim sempre que tiver um vídeo novo, ele sempre vai chegar aí pra você e você não perde nenhum. Mas então, muito obrigado por você ter assistido até aqui e até a próxima.